Repórter RMS News, nesta edição, com grande satisfação, o portal rmsnews.com.br recebe, a partir de agora, o professor Marcos Canhada. Professor Marcos Canhada, economista, professor da Uniso e FATEC. Durante mais de uma década, o professor esteve conosco na nossa bancada no Jornal da Rádio Cacique. E agora estará conosco todas as terças-feiras aqui no Repórter RMS News. Professor, satisfação imensa tê-lo conosco aqui nesta edição e bem-vindo em nome de toda a nossa equipe e obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, Oliveira, mais uma vez, uma satisfação muito grande em participar com você desse portal, desse empreendimento em que você estabelece aí uma linha que eu tenho certeza que será vencedora pela forma com que você dedica aí seus esforços, aquilo em que você entrega como atividade. Estou muito feliz, espero poder contribuir aí com a minha participação nos aspectos econômicos, tecnológicos, enfim, naquilo que você entender aí e que a sua equipe entender como necessário, estaremos aí tentando contribuir, levar informação à nossa sociedade. Agradecido, professor, e as participações do professor Marcos Canhada você terá aqui no Repórter RMS News e poderá acessar também no nosso portal rmsnews.com.br e nas nossas redes sociais e também em podcast. Você terá todas estas plataformas disponibilizadas com os comentários do professor Marcos Canhada. Vamos para a estreia aí, professor? Vamos começar com o primeiro assunto? Vamos lá, vamos embora aí com os assuntos econômicos. Então vamos lá. O Dia das Mães é considerado uma das principais datas do calendário comercial. Mesmo com a pandemia, a pesquisa de intenção de compras da Associação Comercial de Sorocaba, em parceria com a Atom Ensino Superior, é otimista. Neste ano, a expectativa é que as vendas sejam 2% maiores em comparação a 2020. O estudo apontou que a maioria dos entrevistados, 53%, pretendem presentear suas mães, esposas, sogras, avós e demais familiares. Para muitos, o local escolhido para as compras será no comércio de Sorocaba, com o objetivo de valorizar as empresas locais e também em lojas online. Em relação aos presentes, 61% irão optar por itens de vestuário, calçados e acessórios, seguidos por perfumes, cosméticos e chocolates. O ticket médio será de R$90, o valor maior que no ano passado. Professor Marcos Canhada, qual é a análise que se pode fazer deste cenário, Dias das Mães, próximo domingo, em meio a uma pandemia? Pois é, Oliveira, a pesquisa é otimista, apesar de ser um otimismo baixo, um crescimento em relação a uma situação caótica que nós vivemos no ano passado, a expectativa é de uma melhora nas vendas. Isso é importante, trata-se de uma das datas comercialmente mais importantes em termos de economia. Todo mundo quer, de alguma forma, render presentes e considerações à sua mamãe. Eu gostaria de fazer isso com a minha, infelizmente já não posso mais. Mas é uma data de extrema significância. Só que essa significância a gente tem que entender sempre com prudência. Vivemos um momento de dificuldade, os recursos estão escassos, as famílias estão com renda diminuída. Então, a minha orientação é prudência. Quer dizer, é importante expressar o amor, o carinho para a mamãe, é importante, de alguma forma, deixar uma marca, uma significância. Todo mundo gosta de receber um presente, mas é importante que isso esteja adequado ao tamanho do bolso de cada um.
É importante que a gente não vá além das nossas possibilidades. Render aí homenagens e gratidão à mamãe com uma lembrança dentro da possibilidade de cada um. Professor, então o senhor vê que a pesquisa ela indica um determinado otimismo em relação diante do cenário que nós estamos observando, ou seja, as pessoas estão sinalizando que vão às compras. Exatamente. Essa é uma tendência e quando a análise é feita, ela é feita em relação ao ano passado. Tivemos aí um período caótico, né? Um período de muita turbulência. Estamos melhorando, né? Não estamos em uma situação para se comemorar ainda em relação aos aspectos da Covid-19. Né? As questões de crescimento econômico estão impactadas, mas a pesquisa demonstra um otimismo. Isso é bom, nós precisamos de otimismo nesse momento. Agora, só o otimismo não resolve, nós precisamos alicerçar o otimismo às possibilidades. Tem renda, vai e compra um presente para lembrar a sua mãe, isso será importante para os aspectos econômicos. Se não tem, não vai fazer sacrifício, sua mãe vai ficar com certeza lisonjeada com o carinho, com o amor que você tem para oferecer. O importante é não se endividar, é não criar situações desfavoráveis num momento tão caótico. Mas as expectativas são melhores do que o ano passado, com certeza. Professor Marcos Canhada, economista, professor da Uniso e FATEC, estreando o seu quadro, O Momento Econômico, aqui no portal RMS News. E você, todas as terças-feiras, ficando muito bem informado, tendo um cenário analisado com dados técnicos, com o professor com o seu vasto conhecimento. Vamos para outra análise. A Petrobras informou que reduziu os preços de venda da gasolina e do diesel nas refinarias desde sábado. O litro da gasolina vendido às distribuidoras passou a custar 5 centavos menos, ou 1,9%, e está sendo comercializado em média a R$ 2,59. Para ninguém falar que a gente está maluco, isso é na refinaria, né? Já o litro do diesel ficou 6 centavos mais barato, ou 2,2%, e passou a ser vendido às distribuidoras por R$ 2,71. Este é o preço vendido às distribuidoras. Desse assunto eu já passo logo para o senhor professor. Como é que nós temos aí um aumento, ou seja, entre a refinaria e a distribuidora até na bomba? É uma diferença que aparentemente para nós, consumidor final, tão exorbitante, professor. Como explica isso? Não é aparentemente não, Oliveira, é exorbitante. E a justificativa é a tributação. Nós temos aí uma série de tributações que estão incidentes e a lucratividade, obviamente, daquele que comercializa. Como você disse, sai da refinaria, tem um custo de transporte, tem um custo de recepção, de armazenamento, tem a lucratividade e temos tributações. Bom, a notícia demonstra aí uma pequena variação, um pequeno declínio no preço. O que nós temos que esperar? Os preços, a política da Petrobras é uma política de acompanhar o mercado internacional. E esta é a tendência, se não houver interferências. Esta é a tendência que nós temos que ter para esse mercado. Esse mercado tem investidores, e os investidores estão calcados em um cenário internacional, para uma commodity internacional. Então, o que se espera é que a Petrobras regule de forma eficiente essas variações de preço. Infelizmente, se tivermos variações negativas no mercado internacional, elas vão continuar a impactar, seja na gasolina, seja no diesel, o etanol tem correlação. Então vamos ter sempre flutuações nesses preços e não temos aí como consumidores, a não ser a alternativa de procurar dentro das ofertas
melhores possibilidades, pesquisar melhores possibilidades, isso estimula a concorrência em uma cidade grande como Sorocaba. Temos diversos postos e temos variações de preço. É importante que o consumidor esteja atento a essa variação, né, e procure comprar com a melhor condição e estimular a concorrência entre os postos. Professor, se o preço do barril ele é cotado pelo mercado internacional, para se ter a queda de fato, então teríamos que ter uma redução nos impostos internos? Ah, sim. Esse é um ponto extremamente importante. Nós temos uma tributação muito pesada sobre os combustíveis aqui no Brasil. Então, essa busca de otimização, de reforma tributária, né, que nós precisamos ter, passa por todos esses componentes. Nós temos incidências muito significativas, quer dizer, lá fora nós vamos ter flutuações por conta de problemas geopolíticos. O petróleo vai continuar a sofrer flutuações. Agora, o impacto tributário é algo que precisa ser revisto em termos federais e em termos estaduais, para que a gente possa ter um combustível mais barato. Professor Marcos Canhada estreia aqui no Repórter RMS News, no portal RMS News. Todas as terças-feiras você terá aí as informações e análise na linguagem que a gente entende, bem próxima da gente. O índice de confiança empresarial, ICE, subiu 4,3% em abril para 89,8 pontos, após 6 quedas consecutivas, segundo divulgou ontem a Fundação Getúlio Vargas. Ainda que represente uma recuperação apenas parcial da queda acumulada de 12 pontos do ICE entre setembro de 2020 e março de 2021, a alta da confiança empresarial em abril é um sinal favorável quanto à possibilidade de retomada gradual do nível da atividade econômica. Professor Marcos Canhada, a gente que está, eu pelo menos aqui em Sorocaba, 20 anos do jornalismo diário, vejo confusões nestes índices, ou seja, e tudo mais, nessas nomenclaturas, fico imaginando também aquele que não está habituado no dia a dia. Explique pra gente o que significa esse índice de confiança empresarial, como que ele é medido e esse resultado apresentado pela Fundação Getúlio Vargas nessa segunda-feira, professor. Bom, Oliveira, é importante. Diversos organismos podem captar informações, né? Então, nós temos aí uma informação de um organismo que está pesquisando junto aos empreendedores como é que você está em termos de confiança. Está batendo na porta dos empresários e perguntando como é que está nesse momento. O que a gente tem nesse momento, nesse indicador? Uma melhora no índice de confiança dos empresários. E isso é muito importante, porque os investimentos, né, os investimentos ligados às empresas, é um item muito importante, que traz um efeito muito importante no crescimento econômico. Nós estamos num momento muito ruim de expectativas de crescimento econômico. O PIB deste ano tem uma previsão de crescimento de 3,2%. Precisávamos de mais. E para ter mais, nós precisamos que haja um crescimento ordenado nos componentes que compõem o produto, a renda brasileira. Então, o investimento que vem das empresas, né, o consumo vem das famílias, o investimento das empresas. O investimento é um item extremamente importante. Quando a gente começa a perceber, Oliveira, indicadores de que as pessoas, os empresários, estão mais otimistas, é muito importante, porque esse otimismo vai se traduzir em investimentos. Investimentos vão gerar movimentos na economia, esses movimentos vão gerar empregos, vão gerar movimentações econômicas, que é o que nós mais precisamos nesse momento. Ainda vivemos uma situação muito pesada em termos de resultados econômicos, estamos ainda no meio de uma pandemia,
né? E temos efeitos econômicos, aumento de desemprego, aumento da inadimplência. Então, quando a gente ouve que o empresário está mais otimista, a gente começa a enxergar, obviamente que temos um caminho muito longo, né, para resolver esse problema. A gente começa a enxergar que possamos começar a marchar de volta a ter um crescimento, né? Precisamos, obviamente, para isso, soluções em termos de pandemia, precisamos de vacinação, precisamos que as pessoas possam não ficar em casa, que possam ir trabalhar e produzir. Então, quando a gente percebe isso, significa que o empresário, que sempre é um analista em primeira instância muito eficiente, ele está dizendo o seguinte: olha, vou começar a pensar em maturar uma determinada ampliação na minha empresa, uma nova empresa, ou retomar aquilo que eu parei por conta da pandemia. E isso, em primeira instância, significa empregabilidade, significa melhorias. É o que mais a gente precisa. Nós estamos ainda muito distantes disso, mas a gente precisa começar a ter otimismo de que isso vai acontecer e que isso possa acontecer o mais rápido possível. Professor, e esse guarda-chuva da confiança empresarial, ele está cobrindo toda a extensão do nosso território nacional, inclusive na nossa cidade, em Sorocaba, na nossa região metropolitana? É esta a amostragem que aponta essa pesquisa? Veja, a confiança ainda não está retomada, né? De uma forma geral, a gente começa a ver indícios. Quando a gente vê crescimento na vacinação, a gente vê que o efeito da vacinação nos Estados Unidos, que foi mais rápido, e de lá já estamos tendo possibilidades de melhoria, o empresário começa a imaginar que isso vai chegar até aqui. Então, é uma expectativa. Entre a expectativa e isso se traduzir em resultado, nós temos ainda uma grande caminhada. Nós precisamos que a Covid seja controlada, nós precisamos que os aspectos políticos nesse país voltem a uma determinada normalidade. É uma somatória de fatores que levam o empreendedor a ter otimismo. Então, a notícia diz, está melhorando, mas é o ideal? Não, ainda está muito longe do ideal, temos muita lição de casa para fazer nesse país. É uma aula, professor Marcos Canhada, tê-lo conosco aqui, fazendo-nos compreender o cenário econômico de uma forma fácil, consegue nos passar essa linguagem. É por isso que o senhor é um dos economistas mais procurados pela mídia local. Sempre que há um determinado comportamento do mercado e que os jornalistas acabam não entendendo, vamos para o professor Marcos Canhada. E é uma honra tê-lo conosco aqui na nossa estreia. Sucesso, professor, e obrigado mais uma vez pela parceria. Eu que agradeço, Oliveira, agradeço a oportunidade, a possibilidade. Eu acho muito importante realmente a gente analisar, discutir, né, em cada momento. Semana que vem o cenário é outro, as coisas vão mudando, e é importante que a gente vá ouvindo, vá conversando aí sobre esse cenário e que a gente possa ir formando a nossa convicção, caminhando para uma evolução, caminhando para um desenvolvimento. Sempre isso é muito importante. Eu agradeço, desejo sucesso a todos, felicidade e otimismo, sempre um otimismo baseado em prudência. Isso é sempre o que eu prego, né? A gente tem que estar otimista todos os dias quando a gente levanta, mas prudente, em se informando, estando atento, né? Não dando passos além daqueles que devem ser dados. Obrigado, grande abraço e felicidades a todos aí nessa caminhada. Agradecidos nós, professor Marcos Canhada, na sua estreia aqui no Momento Econômico, todas as terças-feiras. Este conteúdo estará disponível no nosso portal rmsnews.com.br e nas nossas plataformas no YouTube, Facebook e também em podcast, no Spotify e no Google Podcast. O repórter RMS News vai para o intervalo e volta já.